Você está querendo começar a criar o processo de desenvolvimento de software da sua empresa e não sabe nem por onde começar? Então assiste o vídeo e pega algumas dicas. Olá pessoal, sejam bem-vindos. No último vídeo a gente falou sobre a importância de criar um bom processo de desenvolvimento de software para a sua empresa, para o local que você vai trabalhar. Se eu não crio um processo de desenvolvimento de software, então eu acabo criando donos de produtos. Esses donos são muito prejudiciais, né, porque acabam deixando o software vinculado a pessoas. Essas pessoas ficam presas e é uma coisa que a gente não quer no nosso processo de desenvolvimento. Então, para que a gente possa começar a criar um processo de desenvolvimento, a engenharia de software vai prover para a gente alguns modelos, né, de processos que a gente pode utilizar para se inspirar na hora de criar e modelar o nosso processo de desenvolvimento. Então, esses modelos são representações abstratas, então eles não vão dizer todos os detalhes do que seu processo deve ter. São modelos genéricos, considerados aí como frameworks, que a gente vai utilizar e adaptar para que a gente possa criar o nosso próprio processo de desenvolvimento. Então, o primeiro modelo que a gente pode utilizar aí como base para a criação do nosso processo de desenvolvimento foi criado em 1970, chamado modelo em cascata ou ciclo de desenvolvimento clássico. Hoje é considerado até um xingamento, né, a gente dizer que a gente usa um processo em cascata, né, mas na prática a gente ainda tem muitas empresas utilizando o modelo em cascata. Mesmo dizendo muitas vezes que estão usando algum modelo de processo ágil, né? Então, na medida que elas não entregam valor, que elas não estão entregando de forma contínua, elas estão utilizando, na verdade, um modelo em cascata. Então, esse modelo em cascata ele tem principalmente uma importância histórica, né, que foi o primeiro modelo a ser apresentado, onde começou a se organizar o processo de desenvolvimento. Quer dizer que eu nunca vou utilizar esse modelo no meu processo de desenvolvimento, não quer dizer isso, né? Então pode acontecer, a depender da situação, em algumas etapas desse processo vocês podem se inspirar no modelo cascata. Depois do modelo de cascata a gente tem modelos clássicos aí que a gente mais uma vez pode se inspirar para criar o nosso processo. Então desses modelos é um modelo de prototipagem, né? Então onde eu utilizo protótipos rápidos, construo o protótipo, avalio o protótipo e refino o protótipo. Esses protótipos eles podem ser descartáveis ou você pode evoluir esses protótipos. E eu particularmente gosto bastante de utilizar o modelo de prototipagem em todos os processos de desenvolvimento que eu ajudo a configurar, principalmente na etapa de engenharia de requisitos, né? Então os protótipos hoje são ferramentas essenciais, principalmente para aqueles usuários que não têm muita noção daquilo que precisa, né? Então o modelo de prototipagem particularmente me inspira muito na criação dos processos. Depois a gente tem os modelos evolucionários, né? Então o modelo incremental ele veio com uma proposta de uma série de cascatas, né? Onde percebeu-se que não daria para se passar tanto tempo para começar a fazer as primeiras entregas do software. O modelo incremental ele vem com a ideia de você fazer pequenos incrementos e começar a entregar software no menor tempo. E logo em seguida veio o modelo espiral, né, que também vem com essa ideia de pequenos incrementos, mas adicionando aí algumas etapas de gerenciamento de projeto, né, que é a fase de planejamento e análise de risco, né? Então todos esses modelos, como eu falei, são frameworks de processo, então eles não dizem os detalhes, né? Eles não dizem como é que você vai fazer análise de requisitos, eles não dizem como fazer análise de projeto, não dizem como fazer teste, não dizem como é que você vai fazer o gerenciamento e como vão fazer a documentação. São apenas organizações gerais, né, de como poderia ser o processo. Mais uma vez, essas organizações a gente vai usar para inspirar e como organizar. Então, por exemplo, eu já sei hoje em dia, né, então em qualquer processo de desenvolvimento que a gente for configurar e organizar na minha empresa, que ela precisa ser interativa e incremental. Então eu preciso entregar software em pequenos incrementos. Outra coisa que, como eu falei, eu gosto de utilizar são os protótipos, né? Então eu criar pequenos protótipos, principalmente nas fases iniciais da engenharia do software, para que o cliente já possa começar a visualizar melhor aquele software. Mas na hora que eu vou realmente definir como vai ser implementado esse processo de desenvolvimento, então eu preciso definir, por exemplo, como é que eu vou documentar, se existe algum documento que eu vou utilizar. Então
se existe alguma ferramenta que vai ser padronizada no uso. Então, por exemplo, se eu for criar modelos UML, qual é a ferramenta que eu vou utilizar para que todo mundo possa criar os modelos UML dessa ferramenta? Isso é importante por quê? Porque na medida que eu padronizo a ferramenta, na hora que eu preciso alguma informação que envolva esse modelo UML, todo mundo já sabe qual é a ferramenta que vai usar. Então, se eu vou projetar o banco, qual é a ferramenta que eu vou utilizar para projetar o meu banco? Então, se essa ferramenta é padronizada, todo mundo sabe onde que está o projeto do banco e qual ferramenta eu devo utilizar para acessar esse projeto de banco, né? Então, esse conjunto de ferramentas, linguagens, modelos e treinamentos de equipe, eles fazem parte do que a gente chama de metodologia de desenvolvimento, né? Então, uma metodologia de desenvolvimento, ela vai dar maior qualidade, vai dar maior produtividade, maior controle sobre custos e prazos e permitir estimar de forma mais precisa custos e prazos que são necessários. Lembrando que para qualquer metodologia de desenvolvimento não existe bala de prata em processo de desenvolvimento de software, metodologia de desenvolvimento, então eu tenho que ter equipes bem treinadas, né? Então a gente vê hoje muita equipe dizendo, eu não uso o processo X porque o processo X não funciona. Será que o processo X não funciona ou será que as equipes não foram devidamente treinadas para utilizar esse processo? Então, além do treinamento da equipe, né, então qualquer metodologia de desenvolvimento ela tem que se adaptar ao contexto que ela vai ser utilizada, mais uma vez. Então eu não posso adotar uma mesma metodologia, normalmente não vai funcionar, a mesma metodologia que foi implantada em várias empresas. Então, por exemplo, se numa empresa eu usei uma ferramenta paga e a empresa tinha muito dinheiro para utilizar essa ferramenta paga e eu adaptei o meu processo a essa ferramenta, então talvez em outra empresa que não tenha condição de usar essa ferramenta, o processo já não vai poder funcionar do mesmo jeito. Para que uma boa metodologia funcione, ela também precisa de apoio especializado das equipes de desenvolvimento. Na hora que há dúvidas, as dúvidas precisam ser rapidamente tiradas por essa equipe especializada, porque senão começa a se criar dificuldades para a aplicação do processo, da metodologia, né? E ela pode ser até negada pelas pessoas, né? Dizendo que não funciona, né? Então, nenhuma metodologia de desenvolvimento a gente aplica de uma hora para outra, né? Então, já tive experiências de empresas onde a gente passou 1 ano, 2 anos, até mais tempo, né? Aplicando a metodologia aos poucos, né? Para que a equipe fosse se adaptando, que a equipe fosse sendo treinada a cada etapa da metodologia que vai sendo aplicada, visando aí qualidade e produtividade. Uma solução que eu particularmente gosto bastante, não a gente usar na íntegra, mas eu gosto da forma como visualizam a criação de um processo de desenvolvimento, é o RUP, ou a sua versão gratuita, né, o OpenUP. Então o RUP ele vem aí como framework de processo, baseado nas melhores práticas e baseado aí no modelo espiral, fornecendo aí vários guias, templates e mentores de ferramenta. Apesar da gente não precisar estar usando o RUP na íntegra, né, então a gente não precisa estar usando as ferramentas da IBM, que a IBM recomenda, na verdade, que a IBM coloca para você utilizar o RUP, né? Então a gente pode utilizar, eu utilizo particularmente bastante as disciplinas do RUP para organizar os processos de desenvolvimento, né, das empresas que a gente vem contribuindo, né? Então, por exemplo, eu sei que é muito difícil você criar um sistema de grande porte sem você ter os modelos de negócio do sistema bem definidos, né? Então essa é uma etapa que a gente precisa construir e definir como que vai ser feito, né? Então, como é que eu vou modelar os processos da empresa? Eu vou usar diagrama de atividades, eu vou usar workflow, eu vou usar BPMN, né? Então, a partir desses modelos de negócio, então eu começo a derivar os meus requisitos, né? Então, como é que vão ser documentados os meus requisitos? Através de histórias, através de casos de uso. Depois eu começo a pensar em analisar e projetar o meu sistema, né? Então, que diagramas eu vou utilizar, que ferramentas eu vou utilizar, como é que vai ser a minha arquitetura, como é que tudo isso vai estar documentado. O RUP também pensa na implementação, né? Então, que melhores práticas eu vou utilizar para minha implementação, para que o meu código fique com boa qualidade, que o meu código fique testável, com facilidade de manutenção.
O Rup vai pensar aí nos testes, então quais são os tipos de testes que eu vou executar e projetar ao longo do ciclo de desenvolvimento. O Rup fala aí também na fase de implantação, uma fase que às vezes é deixada de lado, mas que na prática a gente sabe que pode consumir bastante tempo, né? Então às vezes a gente faz um cronograma sem pensar na fase da implantação e na hora que a gente vai implantar realmente o software, então isso pode demorar principalmente nos primeiros ciclos, né? Então pode ter uma demora porque você tem que configurar o ambiente, ajustar o ambiente, configurar variáveis do ambiente, liberar portas, fazer várias configurações. Então as primeiras versões do software normalmente você tem um custo alto aí para a implantação. Outras disciplinas que a gente tem que pensar aí é como é que eu vou fazer a gerência de configuração e mudança, como é que eu vou fazer o gerenciamento de projeto, como é que eu vou fazer a configuração do ambiente. Então, o que eu acho legal do Rup, né, e eu brinco que acho que o diagrama do Rup devia estar na sala de qualquer engenheiro de software, né, que a gente tem várias disciplinas que a gente precisa estar pensando em como elas vão funcionar no meu processo de desenvolvimento de software. Dois, eu estou decepcionado com esse vídeo porque eu imaginava que para configurar um processo de desenvolvimento de software eu ia usar o Scrum, eu ia usar Kanban, algum framework ágil, e até agora você não falou. Na primeira temporada a gente falou em detalhes, não só do Rup, mas a gente falou de vários dos frameworks ágeis que hoje estão bem na moda de utilizar, né? Mas esses frameworks eles têm um problema, né? Então esses frameworks eles não dizem, por exemplo, como é que você vai fazer modelagem de negócio. Eles não dizem como é que você vai fazer análise de projeto, como é que você vai fazer implementação. Então esses frameworks normalmente eles atuam muito na área de gerência, né? Então como você vai organizar o seu fluxo de desenvolvimento, mas eles não dizem os detalhes que envolvem a engenharia de software, né? Isso é tão verdade, né, que hoje a gente está utilizando, por exemplo, frameworks ágeis para as outras áreas que não sejam engenharia de software. Então a gente pode utilizar algum desses frameworks ágeis, mas a gente precisa incorporar as técnicas de engenharia de software, né, para a gente dizer como é que a gente vai implementar, como é que a gente vai testar, como é que a gente vai fazer gerência de configuração e mudança. Então tudo isso precisa ser bem descrito no processo de desenvolvimento. Então por isso que eu gosto tanto daquela figura lá do Rup, né? Não que a gente precise utilizar o Rup, mas se inspirem no Rup ou no OpenUP, né? Onde ele tem as disciplinas e essas disciplinas que a gente precisa configurar no processo de desenvolvimento. Outra coisa importante é que o fato de utilizar Scrum, usar Kanban, então não quer dizer que você está sendo ágil, né? E também você utilizar um processo como baseado no Rup não quer dizer que você não está sendo ágil, né? Então ágil é mais do que um nome, né? Então o ágil ele tem princípios. Então, por exemplo, eu já vi várias empresas dizendo que está usando Scrum, né? Que na verdade ninguém usa Scrum, né? Então a gente cria um processo baseado no Scrum, mas que na verdade quando você vai ver os princípios, eles não estão sendo seguidos. Então uma prática que eu sempre faço, né? Então quando a empresa diz, eu uso Scrum, eu pergunto, de quanto em quanto tempo você entrega? Então já teve lugares que disseram, eu entrego a cada 6 meses, então você não está usando Agile, né? Então você pode estar até usando algumas cerimônias do Scrum, mas você não está usando Agile. E que princípios são esses quando a gente quer usar Agile? Então eu tenho que ter sempre envolvimento do cliente, né? Então o cliente tem que estar envolvido em todas as etapas. Hoje eu recomendo que o cliente esteja pelo menos disponível pelo menos 1 hora, né, disponível para a equipe. Se for presencialmente, melhor ainda. Se eu quero um processo ágil, então eu tenho que fazer entregas incrementais. Então a cada quinzena, a cada 3 semanas eu tenho que fazer uma entrega. E não uma entrega por entrega, mas uma entrega que agregue valor, que agregue funcionalidades para o cliente. Quando eu uso ágil, eu tenho que estar mais preocupado com as pessoas e não processos, né? Então, por exemplo, se eu tenho uma pessoa que ela está com a perna quebrada e ela não consegue ficar em pé na reunião diária, então ela não precisa ficar em pé, né? Então, mais do que processo, a gente tem que pensar em pessoas. Outro princípio do ágil, e que isso vale independente do nome do processo que a gente está se baseando, né? Seja ele Scrum, seja ele Rup, OpenUP e os vários nomes de frameworks que a gente tem disponíveis no mercado, então aceite mudanças, né?
Uma frase que eu sempre digo para os meus alunos é que em engenharia de software a gente só tem uma certeza, que vai mudar. Então aceita essas mudanças. Então quanto antes o usuário chega, eu queria falar um negócio, mas eu não sei se eu falo agora, não sei se eu falo agora, né? Então aceita as mudanças, essas mudanças elas têm que vir o quanto antes para o seu produto. Às vezes uma pequena mudança, que é uma pequena mudança na cabeça do usuário, na verdade ela pode ter um grande impacto no projeto, na arquitetura do seu sistema. Outro princípio do ágil, né, que a gente tem que seguir é manter sempre a simplicidade, né? Trabalha ativamente para eliminar toda a complexidade, né, que envolve o sistema, tentando criar modelos simples, então coisas simples para que diminua ao máximo essa complexidade. Um outro princípio do ágil é sempre trabalhar junto, né? Então trabalhar pessoas com usuários, o time sempre trabalhando junto, né? Então um olhando para o outro, um do lado do outro, para que na medida que eu trabalho junto, na hora que eu tenho dúvidas, então essas dúvidas conseguem ser tiradas rapidamente, né? Então uma coisa que eu sempre falo, que eu acho que um dos grandes segredos do ágil é a comunicação. Então na medida que ele incentiva a comunicação, então as coisas são resolvidas muito mais fáceis, né? Então a gente tem que trabalhar aí com motivação individual. Um outro princípio é que a qualidade ela deve ser uma forma de trabalho, então ela deve ser parte da forma de trabalho, então não tenho que me preocupar com qualidade só no final. Então a qualidade tem que estar presente ao longo de todo o processo de desenvolvimento. Os times, eles também têm que ser auto-organizáveis, então eu não quero no meu time, por exemplo, só um testador e o cara só vai testar e quando não tem teste ele fica parado. Então ele tem que se auto-organizar, né, para que eles possam fazer design, que eles possam fazer modelagem de negócio, que eles possam fazer implementação, arquitetura e se auto-organizar de acordo com a necessidade. E principalmente, né, então um bom processo de desenvolvimento que segue os princípios ágeis, eles têm que estar melhorando continuamente. Então nenhum processo que vocês definirem ele vai ser fixo, né? Então você vai definir e acabou, então o processo ele está sempre em melhoria. Não existe bala de prata em processo, então a gente vai melhorando o processo de acordo com a necessidade. Então o time foi crescendo, talvez eu precise de mudanças no meu processo. Uma nova ferramenta foi incorporada, talvez eu precise fazer melhorias no meu processo. O perfil dos usuários que eu estou trabalhando agora mudou, então talvez eu precise fazer melhorias do processo. Então a melhoria contínua é uma constante para que a gente tenha bons processos de desenvolvimento. E finalmente, como é que seria o meu processo de desenvolvimento? Será que eu devo usar cascata? Será que eu devo usar espiral, Hoop, OpenUP? Será que eu devo usar Scrum, XP, Agile? Então, na verdade, o seu processo de desenvolvimento, a resposta é aquela resposta clássica da engenharia de software, depende, né? Então depende daquilo que você precisa. Então o que você vai fazer é se inspirar nesses modelos de processo e começar a desenhar, né? A desenhar como um processo mesmo, né? Na primeira temporada a gente falou de BPMN, né? Uma maneira de você modelar os seus processos. Então eu uso, como um primeiro momento, eu uso o BPMN para começar a modelar como seria o meu processo de desenvolvimento, mas pensando em tudo que é necessário para desenvolver um software. Então eu preciso fazer engenharia de requisitos, eu preciso fazer gerência de configuração e mudança, eu preciso fazer gerenciamento de projeto. Então como é que eu vou fazer isso? Então tudo isso tem que estar descrito no seu processo de desenvolvimento, certo? Então nos próximos vídeos a gente vai começar nessa temporada a falar de outras disciplinas da engenharia de software que a gente não falou na primeira temporada, né? Então vamos começar a falar de design, vamos começar a falar de implementação, de teste, de gerência de configuração. Espero que vocês continuem acompanhando o canal. Digam aí como é que está o processo de desenvolvimento da sua empresa. Me digam aí como que vocês esperam configurar o seu processo de desenvolvimento da empresa, em que é que vocês vão se inspirar. E aguardem os próximos vídeos do canal. Então um grande abraço para vocês, tchau, tchau, fiquem com Deus.